O narcisismo é um componente da mente ou personalidade sombria, que reúne também a psicopatia e o maquiavelismo. Há quem inclui igualmente o sadismo como uma dimensão. O que esses traços têm em comum? Certamente, o foco em interesses meramente pessoais e a ausência de empatia, isto é, a incapacidade de se colocar no lugar do outro e de sentir a sua dor. Porém, o narcisismo também tem vários aspectos específicos que são assustadores e afetam negativamente as pessoas ao redor. Neste vídeo, abordo o narcisismo, entendendo-o como uma característica indesejável de alguém com quem nos relacionamos, quer seja no trabalho, na escola, na família, por exemplo. Porém, é mais aterrorizador se quem possui esse traço é alguém com quem desejamos manter uma relação amorosa de longa duração. Você quer entender melhor o narcisismo? Então assiste esse vídeo. Procuro dividi-lo em 3 partes. Primeira, conceito e diferenciação do narcisismo, contrastando-o com transtornos com os quais ele costuma ser confundido, por exemplo, transtorno bipolar, transtorno de personalidade antissocial, conhecido como psicopatia. Segundo, suprimentos narcisistas, isto é, do que se alimenta o narcisista. E, finalmente, porém não menos importante, terceiro, o diagnóstico de narcisista, reunindo os critérios para saber se uma pessoa tem ou não esse transtorno de personalidade. Antes de prosseguir, caso você ainda não esteja inscrito neste canal, avalie a possibilidade de se inscrever. Além disso, você poderá nos ajudar dando seu joinha em nosso vídeo e o compartilhando. Por outro lado, queremos retribuir seu gesto, sugerindo que acione o sininho a fim de que receba notificações de novos vídeos, conhecendo sobre relacionamentos e temas correlatos. Sem perder tempo, vamos direto ao vídeo? Primeiro, conceito e diferenciação do narcisismo. O narcisismo é um transtorno de personalidade previsto no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, revelando um sentido de grandiosidade que a pessoa apresenta. Portanto, alguém que é narcisista se sente especial e superior aos demais. Não se trata de um traço normal de personalidade, como podem ser, por exemplo, a extroversão, isto é, ser comunicativo, ser expressivo, ou a abertura a experiências que diz respeito a alguém que desfruta do novo, que assume riscos. Cada um de nós tem algo de narcisista, certamente, pois tendemos a nos imaginar importantes e merecedores de mais direitos do que as demais pessoas ao redor. Porém, isso ocorre em um nível tolerável, aceitável. A pessoa narcisista, ao contrário, tem uma percepção inflada sobre ela mesma. Quem é narcisista costuma ter uma sensação exagerada e infundada da sua própria importância e talentos, a grandiosidade. Tem fantasias de realizações ilimitadas, influência, poder, inteligência ou beleza. Sua convicção de ser especial e única, imaginando que as demais pessoas a invejam, isso é muito sintomático. Aliás, a pessoa narcisista entende que as demais pessoas têm uma única importância na vida, que é servi-la. O transtorno narcisista pode ser diferenciado de diversos outros transtornos com os quais costuma ser confundido. Por exemplo, transtorno bipolar. Pessoa com transtorno narcisista costuma apresentar depressão. Contudo, em razão de sua grandiosidade e condutas de se valorizar, pode ser confundida com bipolar. Ela pode ter depressão, mas sua necessidade de ser superior aos demais a distingue de pessoas que têm transtorno bipolar. As mudanças de humor do narcisista, por exemplo, têm causa específica, decorrem sobretudo de insultos à sua autoestima. Transtorno de personalidade antissocial, o que chamamos de psicopatia. Pessoa narcisista e ou psicopata explora as demais em benefício próprio, mas os motivos são diferentes. A psicopata explora para ganho material, o foco é externo, enquanto a narcisista explora para manter sua autoestima. O foco, portanto, é interno. Transtorno de personalidade histriônica. Tanto esse transtorno de personalidade quanto o transtorno narcisista buscam a atenção dos outros. Entretanto, a narcisista despreza fazer algo excepcional para chamar atenção. Ela apenas deseja ser admirada, entendendo que é quase uma obrigação da outra pessoa a admirar. Em suma, a pessoa narcisista é um ser diferente, mas não por se achar inferior ou menos que as demais. Em realidade, debate-se em superar com autoestima frágil, inflando sua autoimagem, acreditando-se um ser grandioso. A propósito, ela procura alimentar seu narcisismo com suprimentos que fortaleçam sua autoestima e
reforcem sua autoimagem. Este é o segundo elemento deste vídeo, suprimentos narcisistas. Sabe o que move uma pessoa narcisista? É a necessidade de alimentar o ego. Nesta direção, ela busca da outra pessoa a atenção e admiração, além da validação de sua autoimagem grandiosa. A atenção, a admiração e a validação são considerados suprimentos principais que a pessoa narcisista precisa a fim de se manter na condição de especial, detentora de direitos infindáveis e qualidades superiores. A narcisista precisa desses suprimentos a fim de lidar com sua autoestima frágil. Como um fisiculturista precisa de proteína para manter a essência de sua autoimagem, seus músculos, uma pessoa narcisista precisa da atenção das demais, por exemplo, a fim de garantir sua essência ou autoimagem grandiosa. A atenção desejada pode ser positiva ou negativa. Você já ouviu falar na expressão "fala de mim, não importa se de bem ou de mal"? É sobre isso a expectativa da pessoa narcisista. Se ela o provoca, por exemplo, e você responde chorando, terá dado um combustível ou suprimento essencial para fortalecer o ego da pessoa narcisista. Bajular uma narcisista ou expressar ódio em relação a ela tem praticamente o mesmo efeito de reforçar sua grandiosidade, seu protagonismo. Experimente ser indiferente à pessoa narcisista. Este é um antídoto poderoso para combatê-la. No vídeo que deixo aqui, você poderá compreender como enfrentar uma pessoa narcisista. A propósito, a necessidade de suprimento extra é uma característica fundamental do narcisismo. Ela busca constantemente sustentar sua frágil autoestima e manter uma imagem grandiosa de si mesma. Por fim, o traço narcisista é único, tendo por isso a possibilidade de um diagnóstico, isto é, a confirmação de que a pessoa tem ou não problema de relacionamento usando as demais pessoas ao redor para se firmar, buscando constantemente ser valorizada e reafirmar quem ela imagina que é, embora ela mesma possa duvidar de quem seja. A terceira parte do nosso vídeo trata precisamente do diagnóstico de narcisismo. Conforme indica o DSM-5, para o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, a pessoa deve apresentar padrão consistente de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Os sintomas devem ter ocorrido no início da idade adulta. Este padrão se caracteriza por 5 ou mais dos seguintes sintomas: uma sensação exagerada e infundada da sua própria importância e talentos, a ideia de grandiosidade, a preocupação com fantasias de realizações ilimitadas de influência, poder, inteligência, beleza ou amor perfeito, a convicção de que eles são especiais e únicos e devem associar-se unicamente com pessoas de mais alto calibre, a necessidade de ser incondicionalmente admirado, uma sensação de merecimento, a exploração dos outros para alcançar os objetivos próprios, a falta de empatia, a inveja dos outros e a convicção de que os outros a invejam, a arrogância e altivez. Se a pessoa apresentou no início da idade adulta 5 ou mais desses sintomas, é fácil que revele a sua grandiosidade, a sua busca exagerada por admiração e a ausência de empatia em relação às outras pessoas. Portanto, provavelmente estamos diante de um diagnóstico de pessoa narcisista. É importante que você fique de olho nesses sintomas, evitando se relacionar com pessoas que de forma recorrente os apresentem. Mas, conte-me aí, você já se relacionou com alguém narcisista? Se desejar, deixe abaixo as suas experiências para que possamos compartilhar e entender quem é essa figura narcisista. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um forte abraço.